Flamengo, a este sí lo respeto yo con mayúsculas, con negrillas, es todo. Este se lo han querido llevar a Europa muchas veces y no han dejado. De Arrascaeta, el uruguayo. Jugador de fútbol. Es el significado puro del centrocampista traído a Sudamérica, ¿no? Pero a ver, es veloz, tiene gol, media distancia, Marca. es armador, Es el 10 tiene evolucionado. marca, o sea, es un jugador completísimo. Puede jugar como interior, puede jugar solo como armador, puede jugar por un costado. Mejor dicho, Quita pelota. No, pero Sí, él es más quitador. pensante que veloz. Él es más No, pensante. pero, él pero no es Víctor, veloz. cuando lo deja suelto, No, pero no es también veloz, es Richie. veloz. Él jugó en Cruzeiro y de Cruzeiro pasó a Flamengo, inclusive la gente de Cruzeiro quedó bravísima porque era de las figuras del equipo en el momento. Este jugador, Uruguay? Este jugador es el enlace de todos. Así. Es el enlace de Sí, todos. sí, sí. El enlace de los volantes, el enlace de los Sí, él es el atacantes. conector. Él es el jugador que lo dejan libre. Si usted ve que Y es de esos que la altura no le hace ni mu, No. porque además tiene buen tipo. y piensa, él piensa para jugar mucho. La altura le hace mal a todo el mundo. Pues ellos dicen que no, ¿Quién dijo que no? los uruguayos. A los uruguayos es de los que menos duro les da eso. Les da más duro el calor. A los uruguayos, normalmente cuando vino la selección aquí hizo buenos partidos, la selección de Uruguay en Bogotá siempre hizo buenos partidos. Los uruguayos con eso no se hacen tanto lío. Y no sé si Y está también es un lleno, factor y está emocional. lleno de uruguayos, porque Sí. atrás de Arrascaeta viene Nico de la Cruz. Por el pero- costado viene Varela, que es El atacante. Pero el Uruguay nunca ha lateral, perdido en La número Paz, entonces, 7. según usted. Pereira. No, sí, pueden Sí, perder, pero no puedes comparar pero La tienen Paz. menos respeto que los Y no brasileños. puedes perder. Sí, La Paz y Fausto, Bogotá. Pero y es que comparar La pero Paz es con que- Bogotá no. Pero no- igual la altura siempre fastidia al que sea. Sí. Al que sea. Pero fastidia si te la hacen sentir. ¿Y cómo te hacen sentir la Corriendo, altura? Corriendo detrás de la bueno, pelota. que tengan Yo le que digo, correr detrás de la Hay pelota. que poner un equipo Es que que por le eso, juegue. claro, pero... Es que lo que te queda el millonario es jugar al ritmo de millonario. No, pero Ahora, que- no puede ponerse ¿sabe a que tal jugar vez no me echo a al entender ritmo de de Arrascaeta? Flamengo. Flamengo mañana va a tener la pelota y no va a querer saber nada de eso. Palana, tocar para atrás. Por eso. Acuérdese de mí. Lo que le quiero decir es que Arrascaeta es el típico jugador que desconecta el tema de la altura. Por uruguayo, porque es tiempista, porque es un estado de ánimo, porque es conector para activar seguro que y la para altura le desactivar debe fastidiar ritmos, porque también. tiene cambio de ritmo. Pero si mañana no lo marcan, pues claro que uno se siente como en la altura. Ahora- pero ahora- si lo apretan a uno en la altura, Ah, créame que lo Pero bien. después, permítame, ya vamos Este a hablar de jugador las es virtudes exquisito. y bondades de Millonarios. Estamos es que la Más gente que corta un nosotros, poquito a Flamengo. los que no somos de millonarios, como que le tenemos más fe a millonarios que usted. No, lo que Yo pasa... creo- No, pero venga, Tino, qué Enrique, bueno que me permita hacer esta aclaración. Estamos presentándole a la gente, a los televidentes, lo que trae Flamengo, ¿no? En este momento. Estamos hablando de Flamengo. Permítame que ya venimos con las Ahora- virtudes del equipo de Gamero, que va es con todas, le digo. Hombre de ¿Sabe quién hay poca que fe. desconectar? ¿Sabe qué dupla? Eres De un Arrascaeta. hombre de poca fe. Al contrario. Yo estoy pensando que Enrique, que no jugó, ustedes conocen a Enrique. Sí, Bruno Estuvo Enrique, lesionado. sí, Bruno. No Ese- está haciendo Pero que- Bruno ese- no está siendo titular. No, pero es que yo... Está yo- jugando más Everton no, y... por Sí, eso. pero ese es de esos que Estoy 20 pensando, minutos, sí. estoy pensando que es el que van a poner aquí. ¿Ah, sí? ¿Sabe No, por, no qué? creo. ¿Por qué? Porque es un jugador veloz, es un jugador que ataca muy bien los espacios. Puede ser sí. que Eh, haga algunas rotaciones en sí, la plantilla, exacto. porque Bruno Enrique no viene jugando, está jugando Luis Araújo No, pero por y eso. Ceboliña, son los extremos. Bueno, pero bájenle. 11 goles en así solo le 3 bajamos. meses. Pero en el Carioca, ¿no? Es que en el Carioca... no, Sí, Flamengo, pero en el es- torneo colombiano, ¿cuántos goles los delanteros le han hecho a Jaguares, a Patriotas? No, pero es que mejor a viene de Chico, menos a más en a- este momento, sí. pero... No, es un jugador No, para no, respetar, Pedro- Pedro. pues, Pedro sí. sí. Como no 11 fue goles en goleador, 11 partidos. Sí. No, es Y bueno, eso que ha es desperdiciado. A Tiene este promedio equipo, 1 por partido. a este Claro. equipo le hacen una crítica en Brasil, que desperdicia mucho. Ok. O sea, que los partidos quedan 3-0, 2-0, pero deberían quedar 5-0, 6-0. Venga, pero este muchacho que hace tantos goles, ¿qué hace ahí todavía en ese equipo? Si Pedro. Él no fue el goleador hace 2 años de la Copa Sí, Libertadores. sí. No lo fue. han retenido No con se plata. quieren ir. No lo han dejado, No hijo. lo han dejado Fausto, ir. vos en tu casa. A él y a Arrascaeta Y no los han ganando dejado el ir con el- plata. es que los salarios de Flamengo son muy Porque buenos, tienen- Fausto. ¿Qué Ahí Flamengo? los jugadores para irse Se para Europa. equiparan algunos de Europa. No se ha ido de exactamente. Arrascaeta. Son muy Se equiparan equiparados. ¿Algunos? ¿Ustedes Sí, para qué porque a van? los del City, a los del En Río de Real Madrid, Janeiro. no, pero- ¿Usted vivió en Río de Janeiro? Pero mire qué lindo lo que plantea, para que la gente entienda un poquito lo que plantea Jorge. Dice algunos de Europa, yo digo que a la gran mayoría, no al City, no al Madrid, no al
Pero en España sería con el presupuesto por ahí Sí, sí. tiene más presupuesto que el Girona, yo creo. Sí, No, es que claro. hay jugadores de... Lejos. Y el Girona va de cuarto. No, hay jugadores ¿Ah? de 500 y Bueno, 600 mil reales allá. En Italia tiene el presupuesto de una Lazio, tranquilamente. No se va. Y en Inglaterra tiene el presupuesto de un West Ham, que va a No, ser... ¿De un Brighton? no, es que No, usted es malo, ponga a malo. pensar en Más- esto. más que el Brighton. Ponga usted a pensar en esto. Yo le decía a Faustino que no es mentira. ¿Eh? Usted ganando un salario de eso y viviendo en Río de Janeiro. En su casa. Yendo al Pan de Azúcar cada 2 días a las playas de Copacabana. Ganando a las como de, en Inglaterra. Pregúntale a él que él Abajo, vive en invierno. Leblon, a la Abajo, barra. abajo. No, ¿para dónde se me voy ahí? Víctor, hombre, y sin invierno. Sin invierno. Y sin invierno. Ah, bueno. No, pero no es lo mismo uno ir a jugar a Europa, pues, y hacerle goles al Milan, a la Juventus, al El Manchester jugador ya no City. piensa en eso, Fausto. ¿Que no? Él Pero piensa en la Flamengo, plata. Flamengo. Plata, pero En la es que plata. van a jugar a Arabia, Pero quedarse el Flamengo, plata. o sea, Flamengo. Sí, yo sé, pero no es lo mismo uno ir a jugar, porque es que Flamengo no Yo todos los días entiendo encuentra la un gloria. Palmeiras, no se enfrenta a un Sí. Palmeiras, no se enfrenta No juega a una Fluminense, Champions. un Te llama Botafogo. el City, pero si No, te llama el pero West para jugar Ham. uno el campeonato carioca, no. O el jodas. Aston Villa. Que Flamengo se o vaya Aston para un Villa. equipo de esos, es que uno puede volver a Flamengo, es que volvemos a lo mismo. Usted puede volver ¿A qué edad llegó esos muchachos? Se devolvieron para Flamengo. Bueno, Pero va a jugar la Libertadores Sí, y el Brasileirao. pero tampoco es es que que uno el Real también. Madrid, el City y el Bayern se peleen por Pedro. Por Pedro tampoco, Esa es la sí, realidad. ya, o o sea. sea, Pedro Pero es otra a ver, cosa, pero Pedro si y de uno le sale el Arrascaeta equipo- tienen mercado Entonces, en tipo equipos Sevilla. importantes, Sí, sí, sí. Pero si le van a pagar lo mismo estando allá con No, pero invierno yo y todo no, eso. yo no güey. creo que tengan en equipos importantes. No, Equipos no. de media tabla Por eso. por No, ahí no, 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 pueden, o sea, no pueden hablo de la recaer. ¿No élite. interesaría en el De la Girona? élite no. En Lo el que Girona pasó por con- eso, pero el Girona ¿cuántas campañas de esas te mete? Ah, bueno, no, si quisiera Y el Te para Girona mete no- una y desaparece. Y el En 2 Girona- años el está en la equipo de B otra élite vez. No tiene El 20 equipo de millones élite para pagar no. por llevarse a Claro. Pedro. No, tampoco. No los tiene. Y Girona no ¿Qué es es más lo que que Flamengo. pediría Flamengo? Bueno, y... ¿Quién? Ronaldinho. ¿Quién? Atlético. El señor Tite Tite. es el entrenador. Ah, no, él ganó con Corinthians. Y La con Mineiro, Libertadores. ¿no? Ah, no, fue Cuca con Mineiro, sí. Tienes razón. Aquí está el señor Y Tite. este es campeón del mundo. Este es campeón Creo que el último campeón mundial en clubes de Sudamérica es Tite con Corinthians. De ahí no volvió a ganar un equipo Tiene usted razón, sudamericano. porque con Mineiro ganó fue Cuca. Este es Tite. Campeón del mundo de clubes, ¿no? Sí. 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 Bueno, que no. Admirador 100% ¿De Tite? de Pacho Maturana. Él de ¿Tite? Pacho Maturana. No, bueno, y este es un señor que la tiene clara. A ver, este señor logró, a ver, no fue campeón del mundo con Brasil de mayores, pero ustedes que jugaron en Brasil los tres me dirán si eso no tiene un mérito. Yo aquí desde la distancia que veo que allá se enloquecen cada vez que un técnico pierde un partido, el señor los tuvo tranquilos 8 años. O sea, que No tener tranquilo a perdieron. Brasil E ilusionados. durante 8 años. E ilusionados Y- por el trabajo. Tener tranquilo No, y el e juego, ilusionado a Brasil el por 8 juego, años. el juego fue muy bueno, Bueno, marcó claro. muchísima diferencia acá en Entonces, ¿por qué lo Sudamérica. sacaron? Pues el candidato era Brasil, no Argentina, ¿no? No. Eu acredito que o Flamengo chega muito bem para a estreia na Libertadores, para começar na fase de grupos uma campanha que pode ser muito profunda na competição, pode ser muito boa, de acordo com o que a gente tem visto do Flamengo até agora. Essa maneira como o Tite montou o Flamengo em termos de aonde ele colocou ênfase no início do trabalho, na transformação do Flamengo numa equipe muito sólida defensivamente, eu sei, o campeonato estadual nunca pode ser usado como parâmetro, porque ele oferece poucos momentos de testes verdadeiramente fortes. E são situações que a gente precisa relativizar. Não vale para o Campeonato Brasileiro, não vale para fases mais agudas de Copa do Brasil, quando os grandes candidatos ao título se encontram, não vale, evidentemente, para a Libertadores. Mas aquilo que a gente vê do Flamengo hoje, em termos de o que o Flamengo pretende, em termos de ideia de jogo, e aquilo que o Tite considera importante, desde que ele começou a trabalhar, primeiro com observações, ainda no final da temporada passada, para o que a gente está vendo agora, são coisas que, ao longo dos últimos tempos, a gente não imaginava, né? Então, assim, outro dia, alguém estava lembrando que o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique dividiram no encantador ano de 2019 a preferência do público no Brasil em relação ao craque do campeonato, o jogador mais decisivo. Um foi artilheiro, o outro foi um cara que apareceu nas grandes partidas. Qualquer um que você escolhesse naquela temporada, a sua preferência estava entregue, estava em boas mãos. Os dois são banco do Flamengo hoje. Sim. Os dois são reservas. O Gabriel está suspenso, tem a questão toda. Bom, antes disso, era a mesma coisa. Não é titular. Bruno Henrique, a mesma coisa, e o Flamengo está jogando da forma como esse treinador entende que as suas equipes devem jogar. Imagino que o Tite não está satisfeito,
porque não dá para ficar satisfeito, mesmo que o Flamengo ganhe o campeonato estadual, que é o que praticamente já aconteceu, acho que é só uma formalidade a segunda partida, mas é só um aquecimento para um ano de rebote do Flamengo depois de tudo que o Flamengo deixou de fazer em 2023 nas mãos de outros treinadores. Então, acho que o Flamengo é muito candidato, muito respeitado, muito temido, porque talvez esteja no início de um ano em que o potencial do elenco seja, de fato, colocado em campo. E isso a gente não viu no ano passado. Quero colocar uma tela, então, aí com as últimas estreias do Flamengo na Conmebol Libertadores, Upa, até para você falar também sobre este Flamengo e sobre a estreia e sobre o peso também, que é esse primeiro jogo em Conmebol Libertadores. Nas últimas 5 estreias, tá? Então, em 2019 foi contra o San José, vitória do Flamengo por 1-0. Em 2020 contra o Atlético Júnior da Colômbia, também por 2-1, vitória. Vélez Sarsfield, o Flamengo venceu por 3-2 em 2021. 2022, vitória do Flamengo em cima do Sporting Cristal. E aí, em 2023, teve essa derrota para o Alcas da Colômbia, o 2-1. O Flamengo é favorito para ganhar um jogo lá em Bogotá. O Milionários não é um grande time, faz um campeonato colombiano bem intermediário. É comandado de novo pelo Alberto Gamero, técnico que está há muito tempo lá, mas não é um grande time. O Flamengo tem uma vantagem para esse jogo na comparação com rivais brasileiros, com o Grêmio e com o Palmeiras e com o Atlético, que é o fato de o campeonato estadual estar resolvido. Isso é uma vantagem. Eu estive ano passado na estreia do Flamengo lá em Quito contra o Alcas, era o Vitor Pereira o técnico, e o Flamengo vinha de vitória de 2-0 sobre o Fluminense na final do Carioca, mas assim, o próprio Vitor Pereira sabia que não estava resolvido, que ele colocou o time reserva para o Flamengo estrear contra o Alcas. Foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo perdeu, e aí o time titular jogou no Maracanã e tomou 4 do Fluminense e o Vitor Pereira foi demitido. Então, assim, o Flamengo dessa vez vai poder se dedicar, não exclusivamente, mas com o foco necessário na Libertadores. E isso é importante. Então, o Flamengo chega como um dos favoritos, ou o maior favorito para a competição. E o Flamengo tem em 2024 uma oportunidade que não teve em nenhum dos seus anos de glória de 19 para cá, que é ter um bom ano. O Flamengo não tem um bom ano, uma boa temporada. Geralmente, o Flamengo tem um grande segundo semestre, né? Em 2020... teve um primeiro semestre bom com o Mister, aí parou, foi campeão brasileiro no fim, mas foi o campeão brasileiro jogando mal. Né? 2020 ainda foi campeão na reta final. Agora, e olha, foi por conta de... Pois é. Quantos centímetros ali naquele gol do Enemilson? O Rogério, pouco depois, também acabou deixando, né? Então, assim, o Flamengo tem a condição em 2024, pela maneira que as coisas andam, de ter, enfim, uma temporada boa. E a estreia na Libertadores é um bom indicativo para isso. Pois é, e tem isso também, né, André? Como o Flamengo não ter mais tanta preocupação assim com a final do Campeonato Carioca, já tendo feito resultado, sabendo o que é que o Nova Iguaçu também pode oferecer de perigo nessa segunda partida. Agora, o quão é importante o Flamengo dar show nesse primeiro jogo? Porque é claro que está todo mundo olhando para esse favorito Flamengo, né? Assim, as pessoas que estão esperando isso com base no que é tradicionalmente o futebol do Flamengo, aí voltando a 2019, também, falando sobre como o Jesus conseguiu naquela temporada um futebol mágico, etc., vão continuar esperando. O Flamengo, talvez, mais à frente no ano, quando as peças estiverem muito bem encaixadas e os jogadores em perfeita coesão com o tipo de jogo que o Tite propõe, talvez aconteçam exibições desde o início, que o torcedor olhe e fale depois, eu estava no Maracanã naquele dia, ou estava assistindo pela televisão, nos lembrou tal time, aquela coisa que normalmente o saudosismo nos gera, né, quando a gente sente as coisas de um time de futebol. Mas o Tite, ele é esse técnico, o Tite, ele é um treinador, assim, as palavras normalmente usadas para classificar técnicos como ele são insuficientes, porque o futebol é muito mais do que isso, mas se usa, né? Conservador, pragmático. Durante uma época da carreira dele mais distante, mais longínqua, ele era chamado de retranqueiro. A torcida do Grêmio o chamou de filósofo quando não queria mais que ele trabalhasse lá, pela sua forma de falar. Isso acaba sendo confundido com o futebol que ele propõe nas suas equipes.
O Corinthians é uma virada na carreira dele, depois vem seleção. Ele tem o último time campeão com ele no Corinthians, é um time que jogava muito futebol, muito. Mas eu não creio que aquele time contentaria uma comparação de uma parte da torcida do Flamengo que espera o espetáculo desde o início sempre, né? E eu nem estou falando que isso é errado, só estou dizendo que não vai funcionar. Essas pessoas continuarão esperando, continuarão frustradas, mas eu acredito que elas vão ver muitas vitórias. E se elas virem muitas vitórias, a chance de verem títulos, que é o que se deseja, é grande também. O Milionário está no meio da tabela no Campeonato Colombiano. Em termos de aproveitamento, é muito abaixo, claro que não dá para comparar campeonato com campeonato, do que o aproveitamento monstruoso, gigantesco do Flamengo em 2024. Você já jogou lá, né, Fábio? A gente jogou em 2013 contra o Milionários, ganhamos de 1-0, mas um jogo enganoso também. Foi um jogo que a gente tomou uma pressão. 2.600 metros. Tomou uma pressão e achamos um gol com o Danilo no segundo tempo. É um time chato de se jogar, um campo difícil, altitude. Né? O campo é bom, né? O gramado costuma ser bom. Campo muito bom, mas eu digo de torcida, atmosfera. Libertadores não tem moleza, não tem jeito, né? Não, e mais no começo aí, que todo mundo tem a mesma expectativa. E o mesmo direito a sonhar, né? Milionários é um time grande da Colômbia. É difícil jogar em Bogotá, o Campinas é um campo difícil, a altitude pega, aunque o torcedor e jornalismo não queira acreditar, né? O jogo é diferente. Ele está terrível hoje. Não, mas é verdade. Então o Flamengo vai ter dificuldade sim, obviamente que é mais time que Milionário, mas um empate lá acho que não seria mais negócio para empate fora de casa na Libertadores é sempre bom, concorda? Não, sempre. Se vai jogar em Venezuela ou... depende das pretensões. Ou vai jogar contra, sei lá, Liverpool do Uruguai. O Flamengo se passam muito em cima de se classificar em primeiro geral. Acho que o Flamengo montou esse time, né? Investiu pesado para isso, não só para classificar na fase de grupos, que é o mais importante, lógico, você dar esse passo, né? Passar para a próxima fase. Mas eu acho que é olhar lá para cima, você decidir os jogos dentro da sua casa. Assim, eu, com todo o respeito ao que o Luga fala, né? Enfim, ao estádio, ao adversário. Mas o Flamengo tem um time que se baseia muito no que ele vai apresentar. Assim. Se o Flamengo colocar o futebol que está apresentando, é que o Campeonato Carioca, enfim, o nível é um pouco menor, a competição, né? Libertadores... Tirando os clássicos cariocas disputados até aqui, é o primeiro grande teste. Então é o primeiro grande teste, mas o Flamengo é um time que você olhando para a maneira como está se comportando, você coloca o nível de jogo contra vários adversários. Mas é outra dificuldade, Milionário. É outra, Luga, mas o Flamengo é um time hoje sólido defensivamente, com meio de campo muito forte, né? Os caras acostumados ao jogo, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. O Tite nesse aspecto é isso, o ataque do Flamengo, as movimentações. Então é um time equilibrado em todos os setores. O Flamengo, você olhava há um tempo atrás, mesmo nos momentos mais positivos... Quando jogava 1-3-6. Falava, não, o Flamengo é isso. Quando jogava 1-3-6. Não, o Flamengo vai atropelar na frente. Às vezes a bola não entrava e sofria muito atrás. Hoje o Flamengo tem um equilíbrio defensivo, é um time que se arruma muito rápido. Eu acho que o Flamengo é assim, eu posso estar muito enganado, mas é muito favorito. Formação da Raíssa Simplício, Flamengo pretende contratar lateral esquerdo nível Carlinhos. Quando fala nível Carlinhos, entre aspas, é mesmo custo, um custo extremamente barato. Por quê? Abriu uma janela doméstica, agora dia 1º de abril, hoje no caso, e vai até o dia 19. Essa janela doméstica dá a possibilidade do Flamengo monitorar alguns nomes para a lateral esquerda. Essa é a ideia do Flamengo. Por quê? Ayrton Lucas e Vinha podem ser convocados para suas respectivas seleções durante a Copa América. E o Flamengo não teria lateral esquerdo durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Improvisar o Léo Pereira durante 9 rodadas não é o ideal para um time que pensa em conquistar todos os títulos que disputa. Então, acho que o Flamengo está certo. Tem que sim ficar de olho no mercado, tem que ficar monitorando, mas óbvio, sem grandes investimentos, porque esse jogador chegaria para ser terceira opção na lateral esquerda. A não ser que você faça um contrato de 6 meses, mas o Carlinhos foi um contrato de 3 anos. Inclusive, essa aí é meu maior questionamento em relação ao tempo do contrato do Carlinhos.